Será que chegou ao fim a lenda de Lewis Hamilton? O heptacampeão mundial está vivendo o que pode ser considerado o momento mais baixo de toda a sua carreira na Fórmula 1, e as especulações sobre seu futuro nunca estiveram tão intensas. Mas será que realmente devemos decretar o fim de um dos maiores pilotos da história? Ou existe algo muito maior por trás dessa aparente queda? A situação atual de Hamilton na Ferrari é simplesmente devastadora para quem acompanha sua trajetória. Estamos falando de um piloto que chegou em Maranello como a grande esperança de quebrar o jejum de títulos da escuderia italiana, mas que hoje amarga uma das piores sequências de sua carreira. Os números são brutais e não mentem. Em 14 corridas disputadas até o momento, Hamilton não subiu ao pódio nenhuma vez, enquanto seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, já celebrou 5 vezes no degrau mais alto. Mas o que realmente choca não são apenas os resultados, são as circunstâncias. No Grande Prêmio da Hungria, que marcou o fim da primeira metade da temporada, presenciamos algo que poucos imaginavam ver um dia. Lewis Hamilton completamente perdido. Enquanto Leclerc conquistava a pole position em um circuito que ele admite não gostar muito, Hamilton foi eliminado ainda no Q2 e largou apenas da 12ª posição. Para um piloto que já conquistou 9 poles no Hungaroring, a situação era quase inacreditável. Durante a corrida, Hamilton terminou exatamente na mesma posição que largou, sem conseguir ultrapassar um único adversário em uma pista onde já venceu 8 vezes na carreira. Mas o que mais chamou a atenção foi a postura do britânico após a classificação. Em declarações que chocaram o mundo da Fórmula 1, Hamilton se definiu como inútil e chegou a sugerir que a Ferrari provavelmente precisa trocar de piloto. Essas palavras, vindas de um heptacampeão mundial, revelam o tamanho da frustração e do desespero que o piloto está vivendo. Quando questionado se estaria presente no GP da Holanda após o recesso de verão, sua resposta foi hesitante. Espero estar de volta. Uma incerteza jamais vista na carreira de alguém que sempre se mostrou determinado e confiante. A performance de Hamilton tem sido sistematicamente inferior à de Leclerc, em praticamente todos os aspectos. Em classificações, o monegasco superou o britânico por 10-4. Em corridas, a vantagem de Leclerc é ainda mais expressiva. 11 vitórias contra apenas 2 de Hamilton, sendo que seria 12 se não fosse pela desclassificação dupla na China. Esses números mostram que não se trata de azar ou de problemas pontuais, mas de uma diferença consistente de performance que tem preocupado especialistas e fãs ao redor do mundo. Ralf Schumacher, irmão do lendário Michael Schumacher e ex-piloto de Fórmula 1, fez declarações que ecoam o sentimento de muitos no paddock. Segundo ele, embora Hamilton ainda mantenha um bom nível, a questão é se esse nível é tão bom quanto costumava ser. Schumacher destacou o surgimento de jovens talentos como Oliver Bearman, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli e Gabriel Bortoleto, sugerindo que as equipes não precisam mais depender de pilotos mais velhos e experientes. Se eu fosse chefe de equipe, preferiria colocar um jovem com potencial para o futuro no carro, alguém que eu posso moldar e que ainda não passou do seu auge, declarou o alemão. No entanto, existe uma perspectiva completamente diferente que pode mudar todo esse cenário. Toto Wolff, antigo chefe de Hamilton na Mercedes, ofereceu uma análise que pode ser a chave para entender o que realmente está acontecendo. Segundo Wolff, Hamilton tem questões pendentes na Fórmula 1, e a situação atual pode estar diretamente relacionada ao estilo de pilotagem incompatível com os carros de efeito solo da era atual. Assim como a Mercedes teve dificuldades com a atual regulamentação e nunca se adaptou completamente aos carros de efeito solo, talvez isso esteja ligado ao estilo de pilotagem, explicou o austríaco.
E aqui reside o ponto mais importante de toda essa discussão. Hamilton construiu sua carreira sendo um piloto que freava tarde nas curvas, um estilo agressivo que o levou a conquistar 7 títulos mundiais. Porém, essa característica se tornou uma desvantagem fatal na era atual dos carros de efeito solo. A frenagem brusca e tardia perturba a sucção na parte inferior do assoalho, comprometendo a estabilidade e o desempenho no meio das curvas, já que o selo sob o carro perde seu efeito. É como se o piloto que sempre foi sua maior força agora se tornasse seu maior inimigo. A boa notícia é que mudanças significativas estão chegando. A temporada de 2026 trará novas regulamentações de chassi e novas unidades de potência, com o retorno de assoalhos mais convencionais nos carros de Fórmula 1. Essa mudança pode representar uma segunda chance para Hamilton, permitindo que seu estilo natural de pilotagem volte a ser um diferencial positivo em vez de um obstáculo. A introdução da aerodinâmica ativa também representa um território desconhecido para todos no paddock, criando uma oportunidade única para que pilotos experientes como Hamilton mostrem sua adaptabilidade. Além disso, questões técnicas específicas da Ferrari podem estar contribuindo para as dificuldades do britânico. Durante esta temporada, Hamilton teve que se adaptar aos freios Brembo e ao motor brake da Ferrari, componentes completamente diferentes dos modelos Carbon Industry, que ele utilizou por mais de uma década na Mercedes. Essa adaptação técnica, combinada com a necessidade de se integrar completamente à cultura e aos métodos de trabalho da Ferrari, representa desafios que vão muito além da pura velocidade na pista. Fred Vasseur, chefe da equipe Ferrari, mantém total confiança em Hamilton e não demonstra qualquer interesse em romper o contrato, que ainda tem mais 1 ano e meio de duração. Segundo Vasseur, Hamilton é exigente, mas é exatamente essa exigência que o tornou um heptacampeão mundial. Ele é exigente com a equipe, com o carro, com os engenheiros, com os mecânicos, comigo também. Mas, primeiro de tudo, ele é muito exigente consigo mesmo, explicou o francês. Essa pressão que Hamilton exerce sobre si mesmo e sobre a equipe pode estar gerando tensões momentâneas, mas também pode ser o catalisador para melhorias significativas no futuro. O relacionamento entre Hamilton e a Ferrari tem mostrado sinais de crescimento, especialmente na construção de camaraderie dentro da equipe. Embora tenham existido momentos de tensão, particularmente nas interações com o engenheiro de corrida Ricardo Adami, a integração do piloto ao ambiente de Maranello continua evoluindo. Com expectativas agora consideravelmente reduzidas e um novo começo se aproximando em 2026, Hamilton e a equipe podem focar no processo em vez do resultado, na produção em vez da produtividade. A análise de toda essa situação nos leva a uma conclusão surpreendente. Hamilton pode estar vivendo seu momento mais baixo, mas as circunstâncias sugerem que isso é temporário. A combinação de regulamentações inadequadas ao seu estilo, adaptação técnica a novos componentes e integração a uma nova equipe criou uma tempestade perfeita que mascarou suas verdadeiras habilidades. Como disse Vasseur, após a corrida na Hungria, Hamilton está frustrado, mas não desmotivado. É uma história completamente diferente. A Fórmula 1 já viu grandes campeões passarem por momentos difíceis antes de retornarem ao topo. Michael Schumacher teve temporadas complicadas antes de dominar com a Ferrari. Sebastian Vettel enfrentou anos difíceis antes de mostrar flashes de sua antiga genialidade. A diferença é que Hamilton está enfrentando esses desafios aos 40 anos de idade, uma fase da carreira em que poucos pilotos conseguem se reinventar. Mas, se existe alguém com a experiência, determinação e talento para superar essa fase, esse alguém é Lewis Hamilton. Portanto, embora os críticos multipliquem seus questionamentos e os céticos declarem o fim de uma era,
a realidade pode ser muito diferente. Hamilton pode estar em baixa, mas definitivamente não está fora de combate. As mudanças regulamentares de 2026, combinadas com sua crescente adaptação à Ferrari e décadas de experiência ao mais alto nível, podem muito bem representar o início de um novo capítulo em sua lendária carreira. E se isso acontecer, aqueles que hoje pedem sua aposentadoria podem se ver testemunhando mais uma vez a magia de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. O que você acha? Hamilton realmente chegou ao fim? Ou essa é apenas mais uma batalha que o heptacampeão está destinado a vencer? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise sobre o mundo da Fórmula 1.